Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Boa tarde, eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Como nós temos orado e a gente está sempre buscando, melhorar todos os dias, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente sabe que a palavra do Senhor, ela é a nossa bússola, é a palavra do Senhor que nos guia, que nos orienta. Nós não temos que ter a nossa vida baseada na opinião da Maria, do Pedro, do Zé, mas nós temos que ter como regra de verdade na nossa vida a palavra de Deus. Jesus, ele nos deu o maior exemplo, ele deixou para nós temos aqui os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, que contam a história, cada um do seu ponto de vista está narrando a sua experiência, aquilo que viu, aquilo que entendeu de Jesus. É por isso que às vezes a gente encontra alguma colocação diferente, porque tá todo mundo assistindo o mesmo filme. Porém, para mim vai se destacar algo aqui, para você ali e assim por diante. É um mesmo filme, mas cada um, se atenta para algo. Sempre um vai lembrar de um detalhe que o outro não lembrou. Mas é perfeita a conjunção, a palavra de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês essa palavra que fala sobre oração. Tá lá em Lucas, no capítulo 3. O verso 21 e 22, que diz assim, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. A gente ouve, muito pregar e falar sobre esse texto, mas uma coisa que é interessante, que diz assim, Lucas, ele fala sobre isso. E enquanto ele estava orando, esse aqui foi que momento que foi esse? Foi o momento do batismo, quando Jesus foi batizado. Então, nesse momento ele estava orando. Jesus, ele nos deixa o exemplo de uma vida de oração. Ele sendo a palavra, ele sendo Jesus, alguém, talvez assim, a gente não ia estranhar se tudo que ele fizesse, ele não orasse antes. Será que a gente ia estranhar? A gente não ia estranhar, porque a gente ia ler e entender que era Jesus. Mas não, ele deixou para nós um legado, ele deixou para nós um ensinamento, ele deixou um exemplo, ele deixou uma maneira muito clara dizendo para nós que ele abriu mão de toda a sua glória e veio como um ser humano num corpo de um ser humano cheio de limitações ali, porque a palavra fala que ele se esvaziou de toda a sua glória. Então todo o poder que Jesus recebeu e atuou na terra, a base era a oração. Lembra de quando ele foi lá para ressuscitar Lázaro? O que ele fez antes? Ele orou. Todas as coisas que ele fez, foi por isso que ele diz: olha, eu venci, vocês também vão vencer. Ele veio em carne para nos mostrar que é possível vencer todas as tentações. Ele veio para nos provar que era possível passar por todos os desertos. Jesus recebeu pleno conhecimento por meio da oração. Jesus entrou na arena da batalha espiritual e enfrentou o poder de Satanás, manejando as armas poderosas da oração e do jejum. Vemos Jesus tomando essas duas armas e usando-as a fim de preparar-se espiritualmente para a batalha, pouco antes de iniciar o seu ministério terreno. Em seu batismo, Jesus saiu da corrente lamenta do Rio Jordão e falou com Deus ali de pé, com a água escorrendo pela face por todo o corpo.
o mestre orou. Em comunhão com Deus, entregou-se totalmente ao plano e aos propósitos do Pai. No início do seu ministério até a sua morte, a oração sempre foi para ele um instrumento poderoso. Jesus mantinha um relacionamento vibrante com o Pai por meio da oração. Ele viveu em constante comunhão com Deus. Muitas vezes levantava-se de madrugada e seguia para um lugar isolado a fim de orar. Após períodos de ensino e ministração intensos, ele também procurava ficar a sós com o Pai. Nesses momentos solitários de oração, Jesus desfrutava intimamente com Deus, a ponto de afirmar, lá em João 10:15, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Embora fosse o Filho de Deus, o seu conhecimento e o seu relacionamento com o Pai não surgiram instantaneamente. Ele assumiu forma humana e, portanto, teve de aprender tudo aquilo que Deus desejava que o Filho fizesse e dissesse. Era necessário que Cristo se fortalecesse por intermédio do Pai. Jesus afirmou: nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Eu lhe estou dizendo o que vi na presença do Pai, lá em João 8:38. E disse aos judeus: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. João 8:28, 38 e 5:19 e 20. Cristo não fazia nada independente do Pai. Tudo que realizava estava de acordo com as revelações de Deus. Jesus afirmou que só podia agir de maneira como via o Pai fazer, porque este amava e mostrava-lhe como proceder. Por meio da oração, o mestre desenvolveu uma união vital com Deus, a ponto de ele e o Pai se tornarem um. Jesus pôde então afirmar: eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu no Pai. Lá em João 10:30-38. Jesus entrara em uma dimensão poderosa no Espírito por meio da oração. E o Pai se revelava plenamente a ele, contando-lhe os seus desígnios. Por meio da oração, Jesus podia enxergar espiritualmente aquilo que o Pai desejava que ele fizesse. Por meio da oração, Cristo era capaz de ouvir o que Deus queria que ele falasse. Enquanto Cristo orava e conversava com o Pai, este se revelava em sua plenitude, mostrando-lhe o seu caráter, o seu amor, a sua misericórdia e o seu poder. Revelava-lhe a sua vontade de curar, salvar e libertar a humanidade do poder de Satanás. Jesus via tudo isso no Espírito e realizava os seus feitos por meio da oração. Ele e o Pai eram um. Tudo que Cristo via o Pai fazer, tudo que sabia ser da vontade de Deus, isso realizava. Por meio da oração, Jesus podia penetrar o mundo espiritual por meio da oração. Jesus podia conhecer a Deus e desenvolver uma união espiritual com Ele, a ponto de tornarem-se um. Por meio da oração, o Pai revelava a si mesmo e fazia conhecida a sua vontade a Jesus. Foi esse conhecimento de Deus que Cristo adquiriu por meio da oração. A união com o Pai, que era a fonte, o verdadeiro alicerce da força de Jesus como guerreiro espiritual. Por saber que Deus estava com ele, habitando em seu íntimo, Cristo estava sempre pronto para enfrentar qualquer circunstância, qualquer obstáculo e qualquer ataque do inimigo. Para que nos tornemos guerreiros espirituais poderosos como Jesus, devemos tomar a arma da oração e usá-la primeiramente para nos tornar um com o Senhor. Assim seremos capazes de ver e ouvir no Espírito o que Ele deseja que digamos e façamos. Existe apenas uma maneira de conseguir isso por meio da oração. É o único modo de conhecer a Cristo em sua plenitude é passando algum tempo a sós com Ele, em oração. A única maneira de conhecer a sua vontade para a nossa vida é por intermédio da oração.
A única maneira de penetrar o reino espiritual, onde vemos e ouvimos o que o Senhor deseja que façamos e digamos, é por meio da oração. Jesus teve de agir assim por ter assumido a forma humana, usando a oração como meio de adquirir pleno conhecimento de Deus. Assim, nós igualmente devemos valer-nos de nossas orações para alcançar o pleno conhecimento de Jesus. Eu quero frisar algo aqui, que é assim, é uma vida diária, é você ter o interesse. Sabe quando você dedica tempo, você separa um tempo especial para fazer algo que você julga ser importante? Um curso, né? Que mais? Uma aula de violão, de música, de algum instrumento. O que a gente faz quando a gente acha que aquilo é interessante, que aquilo é importante? A gente separa um tempo com excelência para fazer aquilo. Chegou a hora de você fazer aquilo, nada vai tirar você daquele propósito. Por que a gente não faz isso com a oração? O próprio Jesus nos ensinou o caminho da intimidade, que era o caminho da oração. Jesus, ele tinha plena conexão com o Pai através da oração. Então, nós precisamos aprender que o caminho não existe outro, minhas amadas, e não é algo mágico, meus irmãos, não é aquela oraçãozinha de 10 minutinhos, de 15 minutinhos, aquela oraçãozinha, Senhor, em nome de Jesus e tal, e pronto. A pessoa fala, eu tenho orado. O que é eu tenho orado? Às vezes a gente, sabe por que a gente, às vezes, no meio da luta, a gente fica em desespero e a gente busca pessoas para ajudar a gente a entender? É porque nós não temos tido essa paciência de nos entregar em oração. Só existe muita dúvida em tudo que você faz, em tudo que você está passando, porque não está tendo intimidade, não está tendo comunhão em oração. E a gente precisa praticar esse entregar-se, esse descansar no Senhor, sabe? Nós precisamos nos entregar, nós precisamos confiar, nós precisamos orar e clamar e insistir e buscar e chorar, sabe? Você quer que Deus faça algo na tua vida, mas você não tem paciência, não tem paciência de esperar. Relacionamento é assim mesmo, ninguém conhece alguém intimamente da noite pro dia. É necessário tempo. Você quer melhorar? Você quer ser uma mulher de oração, de poder, de unção? Você precisa orar, gastar tempo em oração, para que o Senhor venha te usar. Então, eu creio que essa palavra aí, eu desejo que ela crave no teu coração e que você entenda hoje. O caminho é a oração. Em nome de Jesus.